que seu amigo fez que acidentalmente citou você? Parte 2. Eu estava em uma festa na casa de um dos meus melhores amigos que conheço desde o ensino médio, cerca de 12 anos, e meu ex apareceu depois que pensei que ele não estaria lá, o que realmente me desconcertou. Eu meio que entrei em pânico e fiquei muito desajeitado socialmente. Então decidi sair imediatamente sem contar a ninguém. Meu amigo imediatamente percebeu que algo estava errado, correu até mim e perguntou se eu estava bem. Eu ignorei e disse que só queria pegar algo para beber lá fora. Ele me disse para ligar para ele se eu precisar dele. Assim que desci as escadas, imediatamente liguei para ele e disse que precisava da ajuda dele. Ele disse que estaria lá em 1 segundo, e realmente levou apenas 2 segundos porque ele aparentemente saiu logo atrás de mim para me pegar. Comecei a chorar e disse que não aguentaria a situação com meu ex estar lá e que iria embora. Ele me disse que fará de tudo para me aproximar, sem que eu precise sair por causa do meu ex. Ele se ofereceu para excluir seu quarto da festa para que eu pudesse apenas relaxar lá para não ter que ir para casa sozinha. Passou a me consolar e finalmente subimos para a festa novamente. Depois da conversa com ele, pude me divertir muito novamente e me diverti muito. Neste ponto eu estava muito feliz, então fui até ele e disse a ele que estou muito agradecido por nossa conversa e que ele me deu muita confiança. Então nos olhamos por alguns segundos muito longos e ele enfia meu cabelo atrás das orelhas e me diz que a única coisa que importa é que estou bem agora. Sim, me fez corar e aqueceu meu coração. Estamos namorando há 1 ano e é o relacionamento mais saudável que já tive. Então, eu e meu melhor amigo somos muito próximos. Se alguém aleatoriamente nos visse apenas saindo, provavelmente pensaria que somos um casal ou algo assim. Então, um dia na aula, sentamos um ao lado do outro, ela ficou entediada e terminamos literalmente com tudo, quase saindo para o dia, quando ela pergunta se pode brincar com meu cabelo. Foi uma das melhores sensações de todas. Outra coisa que ela gosta de fazer e que também me excita por algum motivo é encostar a cabeça no meu ombro e ficar olhando para mim. Não sei se ela gosta de mim ou algo assim, mas os dois me excitaram instantaneamente. Eu estava em uma festa, e estava de olho nessa morena fofa, baixinha e magra, minha garota ideal, fisicamente falando, mas não tive coragem de falar com ela a noite toda. Algumas horas depois, ela veio até mim. Como eu era um estranho e mal conhecia ninguém lá, ela estava apenas curiosa para saber quem eu era e o que estava fazendo lá, e perguntou meu nome. Meu cérebro interpretou como "qual é o seu número", em vez de nome, então comecei a dizer a ela meu número de telefone. Tentando esconder meu entusiasmo, eu então percebi que ela não estava anotando ou salvando em seu telefone, ela apenas ficou olhando para mim, então fiquei confuso e perguntei: "Bem, estou te dizendo meu número. Você não quer salvá-lo?" Ela respondeu como acabei de perguntar seu nome. Eu só queria me enterrar em um buraco naquele exato momento, mas ela então me convidou para uma área de karaokê, provavelmente sentindo pena, e perguntou se eu queria cantar com ela, e o jeito que ela cantou enquanto olhava para mim me fez entrar e minha barraca foi armada. Estamos juntos há quase 12 anos, e ela ainda gosta de contar essa história para outras pessoas para me envergonhar. Estava em uma viagem à praia com um grande grupo de pessoas e preparou o jantar. Depois que todos terminaram de comer, sentei-me ao lado desse cara adorável que sempre achei fofo e ele timidamente me agradeceu por fazer o jantar. Estamos namorando agora, kkk. Quase 20 anos atrás, uma amiga da minha colega de quarto me convidou para ir à casa dela para sair e jogar sinuca na sala de jogos do andar de baixo. Estávamos de brincadeira falando merda e de alguma forma chegamos ao tópico de qual de nós venceria em uma luta. Começamos a brincar brigando e rindo em pé, então ela se virou, agarrou meus ombros e me empurrou contra a parede como um ofegante. "O que você vai fazer agora?" Fiquei congelado por alguns minutos porque caramba, eu não esperava isso. Não vou entrar em detalhes, mas sim, nos divertimos um pouco depois disso e foi incrível. Namorou por alguns meses, mas acabou se separando amigavelmente quando ela foi para a faculdade fora do estado e acabou conseguindo um emprego no exterior. Ótimas lembranças embora. Então,
Minha paixão pelo trabalho, que eu sinto e meio que também gosta de mim, passaria pela minha estação e olharia para mim, como ele sempre faz antes de eu pegá-lo. Ele desvia o olhar rapidamente e eu sorrio e coro, só que desta vez havia uma estação vazia para mim. Ele não precisava aceitar, mas a essa altura não estávamos fazendo nosso trabalho, olhando, admirando e sorrindo um para o outro porque somos tímidos. Deixe-me mencionar que ele é o gerente da área e eu odiaria colocá-lo em apuros. Mas é difícil reprimir o que estou começando a sentir por ele, como estrelas explodindo sob minha pele. De qualquer forma, ele parecia querer muito me olhar porque isso é coisa nossa, olhar um para o outro até que um de nós tiers desviasse o olhar com bochechas em chamas ou um sorriso escondido. E bem, ele pegou a estação e então tirou o colete e a camisa de botão de manga comprida, e, quando olhei para ele, literalmente perdi o fôlego. Seus braços são tonificados e cobertos de tatuagens e ele é tão lindo e simplesmente deslumbrante. Foi tão embaraçoso e ele olhou para mim e meio que sorriu. Era tão fodidamente quente e fofo e eu derreti. Escusado será dizer que não consegui me concentrar o tempo todo que ele estava lá. Como se minhas mãos estivessem tremendo tanto e suadas e meu cérebro estivesse falhando. Se ele ou alguém tivesse se aproximado e dito qualquer coisa, eu ficaria sem palavras ou apenas mudo enquanto ele estivesse perto de mim. Foi tão ruim. Acho que ele também sabia porque ele meio que se inclinou um pouco na mesa e virou na minha direção e quando olhei ele desviou seus lindos olhos castanhos. Eu estava sorrindo, tenho covinhas muito profundas e notei que ele gosta delas, como um cachorrinho doente de amor. Cara sorrindo com lágrimas de alegria quero convidá-lo para sair, mas ele me deixa tão nervosa que literalmente tenho dificuldade para falar. No meu último ano do ensino médio, meu professor de banda estava se casando e vários de nós fomos à recepção. A irmã mais nova de um amigo próximo estava sentada ao meu lado em uma mesa e estávamos comendo sobremesas. Ela perguntou qual era o gosto do meu e eu passei meu prato para ela. Ela então disse, aqui, experimente o meu, e estendeu o garfo. A maneira como ela manteve contato visual, sorriu um pouco e puxou lentamente o garfo foi a coisa mais sexy que já experimentei na minha vida. Honestamente, eu ainda tenho uma queda por ela até hoje. Contexto: de volta ao ensino médio, e não estava nos melhores momentos mentalmente, eu estava fazendo trabalhos de jardinagem. Como resultado, meu braço esquerdo parecia que eu tentava me cortar extensivamente. Mandei uma mensagem de texto para a maioria dos meus amigos mais próximos para avisá-los e para evitar que pensassem que tentava matar. Esqueci de avisar um deles, então, no dia seguinte, vou para a escola e o referido amigo me vê enquanto desço as escadas. A garota é meia cabeça mais baixa do que eu, magra, e eu provavelmente poderia dominá-la com uma mão. Mas ela me prende na parede, e diz é melhor você explicar, referindo-se ao meu braço. A combinação de cuidado genuíno e fixação na parede foi definitivamente excitante. Então, no início da minha puberdade, eu tinha cerca de 10 a 11 anos, tive uma amiga chamada Maddi, 11 de dezembro. Ela era a irmã mais nova de uma amiga da minha tia e eu não a via há uns 2 anos até aquele momento, já que ela mora em Nevada e eu morava no sul da Califórnia na época. Esta foi uma das raras ocasiões em que visitei Vegas, porque minha tia se formou no ensino médio lá e teve uma festa de formatura em sua casa. De qualquer forma, depois da festa de formatura, Maddi veio até a casa e decidimos sair. Fizemos coisas típicas, como assistir TV, desafiar um ao outro a fazer coisas perigosas e procurar alguns vídeos engraçados. Depois de algumas horas, voltamos ao Truth or Dare, mas ela sugeriu um verdade ou desafio sujo. Fomos para o quintal onde ninguém nos veria e entramos em um site com uma tonelada de desafios que variavam de levemente picantes a totalmente sexuais. Eu estava tipo a merda. Estamos fazendo isso e escolhi um desafio aleatório que estava do lado mais domador. Mais ligeiramente ousado. Maddi começa a olhar para mim com um olhar que nem consigo descrever. Ela tinha um leve sorriso e me deu os olhos mais tesos que eu já testemunhei. Depois disso, ela riu e disse, claro, vamos tentar esse. Ela estava brincando, mas meu tesão com certeza não estava. Encontrei um amigo de um amigo em um clube na cidade vizinha.
Ele pagou uma rodada de bebidas para mim e minhas amigas. Nós nos separamos na confusão do bar, então de longe eu olhei para ele e murmurei obrigado. E ele apenas piscou para mim. Não interagi com ele pelo resto da noite, nem pelo resto da vida, tenho certeza, mas nunca vou esquecer aquela piscadinha. Estávamos fumando cigarros juntos fora de uma festa e conversando sobre coisas. Nesse ponto, éramos apenas conhecidos e só começamos a conversar recentemente antes desse encontro. Normalmente evito olhar nos olhos de alguém quando converso porque tendo a ficar muito tímido, mas seus olhos eram de uma linda cor marrom claro e a luz refletia perfeitamente neles, que eu não conseguia parar de olhar em seus olhos enquanto nós estávamos falando. Coincidentemente, percebi que ele ficava olhando para os meus lábios. Não nos vimos muito depois disso, até muitos meses depois, mesmo que nada físico tenha acontecido. Fiquei excitado com o quão atraente ele era, especialmente sob as luzes fracas da festa e a iluminação refletindo lindamente em seus olhos. Não ajudou em nada eu perceber que ele estava olhando ansiosamente para meus lábios e ele estava em suas roupas de escritório, pense em camisa abotoada com as mangas arregaçadas e calça preta, também porque ele veio para a festa logo após o trabalho. Um lado que eu nunca o vi antes, geralmente o vejo em roupas casuais, ponto. Ele acabou me convidando para sair alguns meses depois e quando estávamos confortáveis o suficiente um com o outro. Eventualmente, eu deixei escapar que amava a cor de seus olhos, e ele disse que adorava ver meus lábios, especialmente quando eu sorria, e ele estava pensando naquela noite nos últimos meses também, mas não agiu em nada porque presumiu que nós éramos apenas amigos e nada mais. Acabamos namorando e nos casamos um ano depois. 2 anos depois daquele incidente. Quando eu jogava rugby, toda quarta-feira os times masculino e feminino jogavam e treinavam juntos. Eu era muito amiga da maioria das meninas, mas treinava com uma em especial que, devo admitir, não era muito chegada ao seu lado feminino, mas era uma jogadora incrível. Um dia depois do treino, ela correu até mim para me pedir para estalar suas costas. Travei meus braços atrás de seu pescoço, empurrando firmemente meus peitorais contra suas costas e a levantei. Eu tinha feito isso muitas vezes no passado para aliviar suas costas tensas. Era para ser simples, contando até 10 Mississippi e decepcioná-la, mas naquele dia em particular,